Pelo lado de fora, poderíamos modificar o lado de dentro. Poderíamos enviar mensagens para o interior, mas o mais impressionante é que agora não estamos usando eletrodos. Qualquer função no cérebro, emoções, intelecto, personalidade, bem, talvez pudesse ser modificada por essa tecnologia não invasiva. Eles não precisavam instalar nada no cérebro? Não, eles não precisavam. Mas esse foi o passo-chave. É aqui que eu acho que sua audiência, vocês, as pessoas acham inacreditável quando eu digo para elas que o próximo passo foi: dava para fazer isso usando luz e apenas luz? E acabou que sim, eles descobriram que dá. Esse é o cientista que inventou um dispositivo tão radical que alguns o chamam de o cientista louco por trás do segredo mais perigoso da CIA. A história dele não terminou em 1970. Na verdade, ela ainda afeta você nesse exato momento, junto com quase todo mundo nesse plano de existência, e não tem ninguém falando sobre isso. Ao cavar mais fundo, me deparei com um neurocirurgião que ousou falar sobre isso, mas ele foi silenciado por revelar demais. Antes de eu mostrar essa entrevista, vamos voltar aonde tudo começou. Em 1960, José Delgado chocou o mundo com uma única demonstração em uma arena de touros em Córdoba, na Espanha. Ele entrou na arena segurando um pequeno transmissor de rádio. Um touro investiu diretamente contra ele, mas, com o apertar de um botão, Delgado parou o animal no ato. O touro ficou imóvel. Sua agressividade foi desligada instantaneamente por controle remoto. A imagem de um cientista domando o instinto animal bruto apenas com um sinal virou manchete no mundo todo. Depois que o touro se recuperou do implante e já estava no meio da investida, o botão foi pressionado. A agressividade do touro pareceu cessar instantaneamente, ou assim parecia. Um experimento mais claro foi realizado com gatos. Nesse exemplo clássico, foram implantados eletrodos no hipotálamo, o gerador de ritmos. Será que ele poderia ser responsável não apenas pelos ritmos, mas também pela raiva? O botão é acionado. Depois, o botão é desligado. Portanto, de fato, o hipotálamo controla certos tipos de agressão. O dispositivo foi chamado de Stimoceiver. Era um pequeno implante conectado diretamente ao cérebro, capaz de registrar atividade e fornecer estimulação elétrica direcionada. Com essa ferramenta, Delgado mostrou que emoções e comportamento não são fixos. Eles podiam ser interrompidos, redirecionados ou até criados pela tecnologia. O que os jornais não revelaram na época é que Delgado também testou isso em pessoas em hospitais. Pacientes com epilepsia ou condições psiquiátricas receberam eletrodos implantados cirurgicamente em seus cérebros. Com a estimulação elétrica, Delgado conseguia desencadear respostas precisas. Um breve pulso no córtex motor forçava movimentos involuntários. Uma mão se fechando em punho, um braço se erguendo sem a intenção do paciente. Outras regiões produziam emoções, explosões repentinas de raiva, relaxamento profundo, ansiedade ou até risos incontroláveis. Delgado argumentou que esses experimentos revelavam uma verdade fundamental. O cérebro podia ser influenciado como uma máquina, com interruptores para humor e comportamento. Nos mesmos anos, a CIA conduzia secretamente o MKUltra, um vasto programa de modificação do comportamento. Arquivos desclassificados depois confirmaram que eles exploraram hipnose, LSD, privação sensorial e estimulação eletrônica do cérebro. Parte da pesquisa foi disfarçada como bolsas acadêmicas canalizadas por universidades e hospitais, sem que os cientistas soubessem a verdadeira fonte de financiamento. Colocado nesse contexto, o Stimoceiver de Delgado já não parecia um dispositivo puramente médico. Para o público, era um avanço científico. Para as agências de inteligência, era a prova de que o cérebro humano podia ser mapeado, acionado e potencialmente controlado. O próprio Delgado escreveu que a humanidade deve passar da observação passiva da mente para a criação ativa de novas funções mentais. Ele via progresso, outros viam um plano perigoso, não apenas para curar doenças, mas para controlar o próprio pensamento. Ao cavar mais fundo, me deparei com um neurocirurgião que ousou falar sobre isso, o Dr. Jack Kruse,
o polêmico cirurgião do cérebro que mencionei no início do vídeo. Então eles disseram, ok, vocês conseguiram fazer com tecnologia com fio. E eles foram capazes de desligar o touro assim que ele ia chifrar o toureiro. Daí disseram, vamos tentar fazer isso sem fio. Por quê? Eles tinham todas as patentes e tudo que roubaram de Tesla. Também tinham todo o trabalho do Marconi ao mesmo tempo. Lembra, a Motorola agora é uma das empresas do complexo industrial militar. Eles sabem que a telefonia sem fio está chegando e decidem empregá-la aqui primeiro. Daí então, Delgado descobre que, de fato, funciona. Dá para fazer sem fios. Você não precisa fazer cirurgia cerebral no animal para isso. E então, eles fizeram a próxima pergunta. Eles não precisavam instalar nada no cérebro? Não, eles não precisavam. Mas esse foi o passo-chave. É aqui que eu acho que sua audiência, vocês, as pessoas acham inacreditável quando eu digo para elas que o próximo passo foi, dava para fazer isso usando luz e apenas luz? E acabou que sim, eles descobriram que dá. Bom, agora fica muito interessante, então peço, por favor, que preste atenção a essa demonstração. Se olharmos mais de perto, toda a imagem que você vê em uma tela, seja a sua TV, seu laptop ou o telefone na sua mão, é construída a partir de 3 minúsculas luzes, vermelha, verde e azul. Esse minúsculo pixel azul é muito importante no mundo de hoje. Por volta de 2005, Carl Deisseroth em Stanford e Ed Boyden no MIT desenvolveram um método em que inseriram proteínas sensíveis à luz, chamadas opsinas, em neurônios específicos. Uma vez que esses neurônios foram projetados para responder, um pulso de luz azul podia ativá-los ou silenciá-los instantaneamente, com precisão de milissegundos. Essa é a essência da optogenética. Nós introduzimos sensibilidade à luz em tipos particulares de células, dando a elas um gene. O que essa capacidade de controlar células cerebrais individuais nos ensinou sobre comportamentos mais complexos? Temos avançado na complexidade dos tipos de comportamentos que analisamos. Começamos com coisas muito simples, como transições entre sono e acordar. Agora estamos vendo, como você disse, comportamentos sociais. E podemos, de fato, ligar ou desligar a sociabilidade aplicando padrões específicos de luz. Os resultados foram chocantes. Em um experimento, camundongos congelavam de medo no momento em que a luz incidia e retomavam o comportamento calmo no instante em que ela era desligada. Em outro experimento, os pesquisadores desencadearam ações compulsivas. Um rato apertando uma alavanca repetidamente, movido não por instinto, mas por um lampejo artificial em seu cérebro. É importante entender o que isso significa. Delgado precisava de fios, implantes e um transmissor visível. A optogenética substituiu isso por algo mais limpo, um feixe de luz. O princípio é o mesmo, controle externo de estados internos, mas a execução é muito mais precisa. As desculpas oficiais são sempre nobres. Os cientistas esperam tratar a doença de Parkinson, a depressão e até a cegueira, ajustando os circuitos cerebrais defeituosos. E, de fato, a DARPA e o NIH têm despejado financiamento nesses projetos. Mas, assim como a história nos lembra, especialmente com o MKUltra, a linha entre medicina e manipulação é muito tênue. Podemos dizer que ao estimular uma ou duas células, conseguimos manipular o comportamento, por exemplo? Sim, provavelmente a essa altura milhares de estudos já foram feitos em que as pessoas ativam ou silenciam um conjunto de células, ou às vezes até uma única célula, e daí você consegue ver mudanças no comportamento. Daí você pode estudar a sensação, você pode acionar uma ou mais células e ver se um animal responde a isso. E aí a gente chega no ponto em que estamos. O botão de Delgado virou um laser. O que começou como experimentos rudimentares nos anos 60, agora é uma realidade de laboratório com potencial para remodelar o comportamento humano em seu nível mais fundamental. Mas é também aqui que a sombra da história retorna, porque enquanto neurocientistas celebram avanços, outros veem ecos de algo que Delgado iniciou décadas antes e do que agências como a CIA exploraram por meio do MKUltra. Se você usar a luz azul especificamente, ela na verdade destrói as vias de recompensa de dopamina no seu cérebro. E só para você saber, a Meta e o Google hoje possuem essas patentes. Eles basicamente descobriram e aperfeiçoaram
a entrega da tecnologia de luz azul por meio de telas. Quem que é a Big Tech dos anos 50 e 60 que estava fazendo isso? Acontece que era a IBM. E a IBM estava trabalhando com cristal líquido e telas. Agora lembra, isso é nos anos 50 e 60. Você, como um jovem, só viu essas TVs nos anos 90, ok? E daí isso recebeu um impulso de quem? Obama, que fez a transição do analógico para o digital para que você tivesse que usar o quê? Telas LCD. E o que mais que ele fez? Vamos banir as lâmpadas incandescentes, por quê? Porque lâmpadas incandescentes não apenas têm luz azul fake, mas também tem roxo e vermelho, que é o que você precisa como antídoto para azul. Hoje em dia, quase todo mundo tem contato com isso diariamente. Cada pessoa, em qualquer lugar, exposta ao mesmo comprimento de onda de luz que a neurociência moderna usa para alterar o comportamento de animais. As lâmpadas incandescentes, sabe, as clássicas lâmpadas de vidro com filamentos incandescentes, foram proibidas em grande parte do mundo a partir do fim dos anos 2000. A desculpa oficial foi a eficiência. Elas consumiam muita energia em comparação às fluorescentes compactas e às lâmpadas de LED. Mas o que Kruse aponta é que a luz incandescente continha um amplo espectro, incluindo o infravermelho, um comprimento de onda ligado à reparação celular e à saúde da função mitocondrial. Quando elas desapareceram, esse espectro sumiu da vida cotidiana. As televisões seguiram um caminho semelhante. Por décadas, as CRTs, as televisões de tubo, ocuparam as salas de estar das famílias. Pesadas, volumosas e ultrapassadas, elas acabaram deixando de ser fabricadas. Em meados dos anos 2000, foram quase totalmente substituídas por telas de painel plano, LCD e também LED. À primeira vista, parecia progresso, design mais fino, imagens mais nítidas, menor consumo de energia, mas a fonte de luz era diferente. As CRTs tinham um espectro mais próximo da luz natural, enquanto as telas modernas de LED concentram-se em comprimentos de onda azuis. Kruse explica que as lâmpadas incandescentes e as televisões CRT, embora descartadas como obsoletas, na verdade produziam um espectro completo de luz, incluindo o infravermelho, que equilibrava e protegia nossa biologia. A mudança mundial para LEDs removeu esse equilíbrio, deixando apenas comprimentos de onda azuis agressivos que perturbam a química do cérebro. Cada tela age como um sinal, puxando o cérebro para um ciclo de estimulação e recompensa. A luz excita as células da retina, criando um sinal direto para o sistema de recompensa do cérebro. A cintilação constante e as cores saturadas ampliam a liberação de dopamina, fixando a atenção. É por isso que até um bebê de poucos meses fica vidrado olhando para uma televisão ou um telefone iluminado. A luz é intensamente antinatural em comparação com qualquer coisa no mundo natural, e o cérebro é programado para responder a ela. Lembra quando você era uma criança e encosta na lâmpada incandescente? Era quente pra caramba. O pretexto que eles usam com você é: elas gastam muita energia porque tem luz UV e luz vermelha, e isso gera calor. Portanto, devemos nos livrar dela e usar azul. Mas você não faz ideia de que a DARPA já quer luz azul em todo lugar para poder controlar você com ela. Essa é a verdadeira resposta por trás de todo esse programa. Olha só, agora fica ainda mais perturbador. Depois de pesquisar esse assunto, encontrei algo que se conecta diretamente ao que vínhamos construindo. Relatórios militares desclassificados revelam que a própria luz foi testada como arma. Não em ficção científica, mas em programas oficiais do Pentágono e da DARPA. Nos anos 90 e início dos anos 2000, agências de defesa dos Estados Unidos financiaram abertamente pesquisas sobre o que chamavam de armas não letais de energia dirigida. Entre elas, havia dispositivos baseados em luz. Lasers conhecidos como Dazzlers foram empregados no Iraque, capazes de cegar temporariamente e desorientar pessoas à distância. Luzes estroboscópicas piscando em frequências cuidadosamente escolhidas também foram estudadas como ferramentas de controle de multidões.
explorando como o cérebro humano responde a entradas visuais rítmicas intensas. As autoridades dos Estados Unidos dizem que agora existem 130 vítimas suspeitas, em sua maioria agentes da CIA e diplomatas americanos, sendo tratadas por lesões cerebrais, dores de cabeça debilitantes e vertigem. Alvos, se acredita, de uma arma de micro-ondas de energia dirigida. Tem uma misteriosa arma de energia dirigida que está sendo usada e está causando, em alguns casos, lesão cerebral traumática permanente. O que torna isso inquietante não é a existência da tecnologia, mas o fato biológico por trás dela. Nosso sistema nervoso é sintonizado com a luz. Mude a frequência, a intensidade ou o padrão e você pode induzir confusão, dor de cabeça, náusea e até convulsões. E isso não é especulação. Em 97, um episódio de Pokémon no Japão desencadeou convulsões em mais de 600 crianças devido a luzes estroboscópicas vermelhas e azuis. Se um desenho animado pôde causar esse efeito acidentalmente, o que será que sistemas projetados poderiam fazer com intenção planejada? Documentos desclassificados da DARPA de meados dos anos 2000 descreveram pesquisas neurológicas sobre como luz, som e outras formas de energia poderiam ser combinadas para influenciar o comportamento. Oficialmente, o objetivo era o controle não letal de multidões, mas a linguagem é vaga o suficiente para que alguns pesquisadores questionem se a linha entre defesa e manipulação não foi borrada. O paralelo se torna impossível de ignorar. José Delgado um dia apertou um botão e fez um touro parar no meio da investida. Décadas depois, agências de defesa exploraram conter multidões com pulsos de luz. Métodos diferentes, o mesmo princípio implícito, controle externo sobre estados internos. Quando a tecnologia cruza a fronteira entre cura e controle, não estamos apenas falando de máquinas, estamos falando de nós mesmos. Desde a luz que entra pelos olhos até a química que guia nossos impulsos, existe um fio invisível entre aquilo que consumimos e aquilo que nos tornamos. A questão não é só o que podem fazer com a gente, mas o que estamos permitindo que façam todos os dias, sem a gente perceber. Se existe um ponto em comum entre os experimentos do passado e as telas do presente, é esse. Sempre que alguém domina a linguagem dos nossos sentidos, domina também parte da nossa atenção e, com ela, nosso comportamento. Mas agora eu quero ver você. Qual foi a coisa que mais te surpreendeu no vídeo? Em qual momento você sentiu aquele clique? Você já percebeu a luz moldando seu humor, seu sono, sua vontade? Deixa sua opinião aí nos comentários. A conversa que acontece nos comentários é onde essa investigação continua viva e onde a gente testa o que realmente faz sentido. Se esse vídeo de hoje te tocou de alguma forma, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ajudar a hypar esse vídeo para que mais pessoas encontrem conteúdos como esse. Muita gente perguntou como faz para hypar o vídeo e é bem facinho. Logo abaixo do título do vídeo vai ter o botão de like, de compartilhar, o remix, o valeu demais e se você passar o dedo para a esquerda, vai aparecer a opção de download e a opção de hypar. Daí é só apertar nesse botão escrito hypar e você me ajuda demais fazendo isso. Vou deixar também no comentário fixado o link para os meus estudos mais aprofundados de como a realidade é criada e como descobrir isso mudou literalmente a minha vida, com técnicas ensinadas por um senhor judeu que conheci em 2020. Um método completo para você entender o rumo da sua vida e colocar ela na direção que você deseja. E se você foi uma das 10.000 pessoas que chegaram recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você continuar comigo e aprender mais no canal A Chave Mestra, o canal que te mostra como enxergar o mundo com outros olhos. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!